Então, nós temos algumas aplicações aqui dentro dessa dilatação dos sólidos que são para as lâminas bimetálicas. Tá? As lâminas bimetálicas elas vão estar inseridas em alguns tipos de objetos que a gente usa nas nossas residências, como ferro, a torradeira, a lâmpada de pisca-pisca de Natal, o disjuntor do nosso sistema de energia. Tá? Então, todos eles são à base de lâminas bimetálicas. E o que é que essas lâminas bimetálicas vão nos favorecer nesse tipo de objetos aí eletrodomésticos, né? Então, uma lâmina bimetálica nada mais é do que duas barras que vão ser soldadas, tá? Como ele fala que são bi, né? Bi significa que são dois. Então, são duas lâminas de metais onde uma vai estar soldada à outra, né? Quando duas barras de metais diferentes são soldadas, obtém-se uma lâmina bimetálica. Então, essa lâmina bimetálica ela é formada por dois materiais diferentes. O que é que vai acontecer com essa lâmina bimetálica? Então, eu tenho aqui uma lâmina bimetálica aqui embaixo. Ó. Eu tenho o ímbar, que fica aqui em cima, e o alumínio aqui embaixo, né? O que acontece com essa lâmina bimetálica quando eu submeto ela a uma variação de temperatura, ou seja, quando eu aumento a temperatura e quando eu diminuo a minha temperatura? Então, se essa mesma lâmina ela for submetida a uma variação de temperatura, o que vai acontecer com essas lâminas? A lâmina que estiver por baixo, né, que vai apresentar o menor coeficiente de dilatação, quando ela for aquecida, ela vai se encurvar para baixo, tá? Então, dentro da lâmina bimetálica, o que acontece? Essa lâmina que fica aqui embaixo, né, que é o alumínio, ele tem o coeficiente de dilatação linear de 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Então, o alumínio ele apresenta um coeficiente de dilatação linear de 22 vezes 10 a menos 6. O ímbar, que é esse que fica aqui em cima, esse amarelo aqui, o alumínio fica aqui embaixo, que é quase branco aqui. Então, o ímbar, que é uma liga de ferro mais níquel, ele tem o coeficiente de dilatação dele de 1 vezes 10 a menos 6. Então, vejam só, o coeficiente de dilatação do ímbar é menor do que o coeficiente de dilatação do alumínio. Então, significa que quando eu submeto essa lâmina bimetálica aqui a uma variação de temperatura, ela vai se encurvar, né? O que é que acontece? Ela se encurva quando eu submeto essa lâmina a uma variação de temperatura, né? O sistema irá se encurvar para o lado da barra de menor coeficiente de dilatação. Então, vejam só. A barra que vai apresentar o menor coeficiente de dilatação aqui, ela vai se encurvar para baixo quando eu submeto ele a uma temperatura, a uma variação de temperatura, né? Uma temperatura menor. Quando ela vai apresentar uma temperatura maior, né? Ela vai se inclinar para cima, tá? Então, o ímbar, ele vai se inclinar para cima. Tá? Quando eu diminuo essa temperatura. Então, a lâmina bimetálica, ela se encurva quando o coeficiente de dilatação da substância é menor, se encurva para baixo. Quando a temperatura aumenta, ela se encurva para cima. Tá? É isso que acontece com o ferro, com a lâmina bimetálica dentro do ferro. Tá? Quando o ferro ele esquenta, que ele já está a uma alta temperatura, a gente escuta aquele cliquezinho dentro dele, que ele dispara. Né? É quando a lâmina bimetálica ela se encurva ali dentro e ela faz com que a corrente elétrica ela cesse de passar pelo ferro. Então, automaticamente, quando a lâmina bimetálica se encurva, né, ela desliga o ferro e interrompe a passagem de corrente elétrica. Para que é que ela faz isso? Ela interrompe a passagem de corrente elétrica para que o ferro ele não esquente ao ponto de queimar a roupa no momento em que ela está passando. Quando ele começa já a se resfriar, que é quando ela se encurva, né, o que vai acontecer?
a passagem de corrente elétrica é permitida novamente. Então, ele liga o ferro de novo. Tá? Então, a lâmina bimetálica dentro do ferro, ela serve para isso, para interromper a passagem da corrente elétrica quando o ferro já está superaquecido, né, para ele não danificar a roupa, ou seja, para ele não queimar a roupa. E a partir do momento que ele começa a resfriar, a lâmina bimetálica se curva para cima, liberando a passagem da corrente elétrica dentro do ferro. Tá? Então, quando a gente escuta aquele clique que ele dispara dentro dele, é o momento em que a lâmina bimetálica se encurvou, né? E ele vai impedir a passagem da corrente elétrica e desliga o ferro. Outra aplicação que nós temos aí são os chamados disjuntores, que ficam naquela caixa fora da nossa residência, né? Que é quando o rapaz da CELPA vem verificar ali, fazer a leitura, né, da energia elétrica da nossa residência. Dentro daquela caixa ali tem os chamados disjuntores. Dentro dos disjuntores também nós temos as chamadas lâminas bimetálicas, né? E para que serve um disjuntor? O disjuntor ele serve também para interromper a passagem de corrente elétrica quando nós temos uma sobrecarga, né, da corrente que vai atravessar a placa bimetálica. Então, esse disjuntor térmico, pelo efeito Joule, né, o efeito Joule nada mais é do que o aquecimento ali da lâmina bimetálica, quando nós temos uma sobrecarga de energia, ele vai desligar esse disjuntor, impedindo com que ocorra um incêndio dentro da casa ou da residência, né? Impedindo aí com que haja com que os eletrodomésticos também sejam danificados, né? Então, a deformação que a lâmina bimetálica vai sofrer vai desencadear mecanicamente a interrupção de um contato que abre o circuito elétrico, protegendo esse mesmo circuito. Tá? Então, a função principal do disjuntor é de proteger os condutores de superaquecimento, que pode ser provocado pela sobrecarga da instalação elétrica. Então, esse disjuntor ele vai se desligar justamente porque essa lâmina bimetálica ela vai sofrer um efeito Joule, ou seja, ela vai esquentar além do que ela pode suportar, né? Quando há um superaquecimento do disjuntor, né, ou da lâmina bimetálica, o disjuntor vai entender que o processo ali daquela caixa dentro dela está sujeito a um superaquecimento, ou seja, vai ocorrer danos à instalação elétrica. Então, o disjuntor acaba por desligar devido a esse superaquecimento da lâmina bimetálica, favorecendo ali o desligamento do disjuntor, impedindo a passagem também da corrente elétrica. Então, esse aí é o efeito das lâminas bimetálicas. A lâmpada de pisca-pisca também, que é aquela colocada nas árvores de Natal, né? O processo de desligamento e ligamento do pisca-pisca é devido às chamadas lâminas bimetálicas, né? Então, quando a gente liga a lâmpada, a corrente elétrica ela vai fluir pela lâmina bimetálica, né? Que é constituído ali o filamento com o qual ela vai estar conectado e vai estar acendendo a lâmpada, né? Então, quando a lâmina bimetálica ela vai ficar suficientemente quente, ela vai se encurvar para trás e vai interromper a passagem da corrente elétrica, né, e apaga a lâmpada. Quando ela se resfria, ela se encurva para frente e vai restabelecer o contato e vai acender a lâmpada novamente. Então, quando a lâmina ela se aquece, né, ela fica quente, ela vai se encurvar para trás e vai interromper a passagem da corrente elétrica e vai apagar a lâmpada. Quando ela vai se resfriar, ela vai se encurvar para frente e vai restabelecer novamente o contato da corrente elétrica e vai acender novamente a lâmpada. Então, fica ocorrendo esse processo. Quando ela se aquece, ela se encurva para trás, interrompe a passagem da corrente elétrica. Quando ela se resfria, ela vai se encurvar para frente e vai restabelecer o contato da corrente elétrica, acendendo novamente a lâmpada. Então, a lâmpada pisca-pisca, ela só ocorre, esse acende e apaga, né, devido a esse aquecimento e resfriamento das lâminas bimetálicas, né? Então, como eu já falei agora sobre o exemplo, né, do termostato do ferro de passar roupa, né,
ele vai apresentar justamente essas lâminas bimetálicas, né, para favorecer a passagem da corrente elétrica, né, o contato da corrente elétrica e a interrupção da corrente elétrica, tá? Então, devido a esse aquecimento e resfriamento das lâminas bimetálicas também no ferro, tá? Ele favorece essa passagem aí da corrente elétrica para ligar e desligar o ferro, né? Então, no caso dos ferros elétricos automáticos, ele é previamente regulado por meio de um parafuso que vai controlar aí esse termostato, que é constituído à base de duas lâminas bimetálicas de igual composição, né? E o aquecimento e o resfriamento vai fazer com que haja interrupção, né, da passagem da corrente elétrica, que é esse caso aqui, na figura 2, né? E o favorecimento da passagem da corrente elétrica aqui na figura 1. Então, na figura 1 aqui a gente tem o contato elétrico, né, a passagem da corrente elétrica. E aqui na figura 2 nós temos que o contato ele é interrompido aqui na passagem da corrente elétrica, tá? Então ele vai apresentar aí uma resistência, né, à passagem dessa corrente elétrica e o resfriamento do ferro, tá? Então os dois metais que formam cada uma das lâminas aí do ferro tem coeficiente de dilatação, né, mais interno e mais externos, né? Então essas lâminas elas ficam encurvadas e dispostas em um contato elétrico, uma no interior da outra, tá? Então no ponto 1 sai, né, pelo ponto, a corrente elétrica entra pelo ponto 1 e vai sair pelo ponto 2, aquecendo a resistência, né? Então aqui, ó, a corrente elétrica ela entra pelo ponto 1 e vai sair pelo ponto 2, favorecendo aí o aquecimento do ferro, né? Então, à medida que a temperatura aumenta, as lâminas se encurvam e devido à dilatação desses metais, há interrupção aí do contato aí para interromper a passagem dessa corrente elétrica. Quando a temperatura desejada, né, ela é alcançada. Então, essas lâminas que ficam detidas aí pelo parafuso, enquanto a outra continua encurvando-se, interrompendo a passagem do contato da corrente elétrica desse parafuso, interrompendo aí o aquecimento do ferro, tá? Então aqui nós temos mais um exemplo, ó. Em vermelho nós temos o latão e aqui embaixo em amarelo nós temos o ímbar, tá? O ímbar tem um coeficiente de dilatação linear menor e o latão tem um coeficiente de dilatação maior. Então quando essa barra de ferro, essa lâmina bimetálica, né, é colocada sujeita ao aumento da temperatura, o ímbar que tem o coeficiente de dilatação menor vai se encurvar, né? Então, a dilatação na face de fora é maior, né? No caso aqui fora. E a dilatação aqui em cima é menor, né? Então, quando aquece aqui, esta lâmina, ela se encurva para baixo. Quando resfria, ela vai se encurvar para cima. Então, é isso aqui que acontece na chamada lâmina bimetálica.